Hoje aconteceu o primeiro debate do segundo turno nas eleições para prefeito de São Paulo. E um fato inusitado aconteceu. O candidato Guilherme Boulos aceitou o convite, está conosco aqui no estúdio, enquanto o candidato Ricardo Nunes não confirmou a presença. Diante disso, conforme previsto nas regras, em lugar de debate, teremos uma entrevista de até 1 hora. A cadeira do candidato ausente permanecerá vazia. De início, Guilherme comentou a fuga de seu oponente deste debate e também sua omissão durante os 3 anos de gestão. Primeiro eu queria aqui, Milton, lamentar que o atual prefeito, candidato Ricardo Nunes, tenha fugido do debate. Isso é ruim para a democracia. A gente já teve nessa eleição muito problema com cadeira, mas até agora não tinha tido cadeira vazia. Nós estamos tendo pela primeira vez nesse debate uma cadeira vazia. Agora, embora isso seja um desrespeito e lamentável com os eleitores de São Paulo, não me surpreendeu. Porque o mesmo candidato que agora foge de responder à sociedade, foge de debater ideias, foi o prefeito que durante 3 anos e meio fugiu das suas responsabilidades. Foi alguém, Milton, que fugiu quando teve o apagão e 2 milhões de pessoas sem luz, quando a cidade mais precisava, foi para o camarote da Fórmula 1 e fugiu de resolver o problema. Foi alguém que fugiu quando nós estávamos na maior epidemia de dengue da cidade e deixou as pessoas à própria sorte no SUS. Então, é lamentável que alguém que tem esse tipo de postura fraca, omissa, queira ser prefeito de São Paulo. Entretanto, apesar da ausência de Nunes, ele foi representado pelos 3 jornalistas da bancada. A sabatina que se seguiu foi marcado por constantes interrupções, grosserias e falta de respeito. Começando pelas perguntas feitas de forma a criar pegadinhas para Boulos, trazendo implicitamente insinuações e alusão a fakes que os oponentes espalham. Perguntou-se muito pouco sobre os problemas reais da cidade de São Paulo. Candidato, o senhor comemora apoios nesse segundo turno, entre eles o do vice-presidente Geraldo Alckmin, que era governador quando o senhor foi detido na desocupação da comunidade do Pinheirinho, em São José dos Campos. Teve violência policial, protestos. Quem mudou nesses 12 anos? O senhor ou Geraldo Alckmin para agora estar em mãos dadas? Milton, quem mudou foi o Brasil, né? Porque nessa mesma época, o Lula e o Geraldo Alckmin eram adversários e se criticavam, às vezes, com mais dureza do que as minhas críticas ao Alckmin. Hoje o Alckmin é vice do Lula. Porque o que mudou não foram a personalidade das pessoas, nem a minha, nem a dele. O que mudou é que nesse meio tempo surgiu um campo político de extrema-direita marcado pelo ódio, marcado pela violência e que fez com que setores que pensam diferente se unam para poder enfrentar esse campo. Isso teve em jogo na eleição passada com a chapa Lula-Alckmin e isso está em jogo novamente nessa eleição. Sabe por quê, Milton? Porque o meu adversário, nesse segundo turno, que fugiu do debate, é o candidato apoiado pelo Bolsonaro. É o candidato, aí sim, que mudou, que quando estava com Bruno Covas, como vice-prefeito, dizia que defendia a vacina. E o Bruno fez um bom trabalho de vacinação na pandemia. Agora já disse que é contra a vacina, pela aliança com o Bolsonaro. É o candidato, se me permite, Milton, é o candidato que agora chegou a dizer que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia, o que é um desrespeito com os familiares de pessoas que perderam mais de 700 mil entes queridos. Foi exatamente isso que ele falou, né? Isso, tem um vídeo dizendo isso, a gente pode inclusive postar e trazer aqui. Não em relação à obrigatoriedade da vacina ou ser contra a vacina. O candidato Ricardo Nunes, quando falou, disse que não seria obrigatório, mas não era contra a vacina. O tal do passaporte. Ser contra a obrigatoriedade da vacina agora, é ser contra a vacinação. Começa a ficar ridículo a forma que os jornalistas defendem Nunes e tomam partido do atual prefeito. Repare na continuação desse trecho. Boulos começa a ficar incomodado com a enfática defesa de seu oponente pela bancada de entrevistadores. Agora, deixa eu compreender uma coisa aqui. O que o senhor mudou, então, nesse tempo? Hoje o senhor não apoia mais ocupação de terra, como lá naquela época? Milton, veja bem, os nossos adversários usaram a campanha inteira um conjunto de mentiras contra mim. Eu fui o maior alvo de ataques e mentiras durante essa campanha toda, inclusive com direito
a laudo falso na véspera de eleição. Mas aqui não tem mentira no que eu lhe perguntei. Não, no que você me perguntou, não. Me deixa explicar. Não, é que o senhor não me respondeu, mas está atacando o anterior já. Eu vou responder. Tá bom. Né? O fato do meu adversário não estar aqui, né, eu acho que já diz muito, inclusive. Né? Eu espero que vocês pudessem ter essa mesma veemência, essas mesmas perguntas com ele. Uma pena é que ele fugiu. Eu não fujo. Agora me deu tempo de responder, porque vim aqui para um debate, tive o respeito com quem está nos ouvindo que ele não teve. Então é o seguinte, em relação ao tema de ocupações, eu tenho maior orgulho de ter participado durante mais de 20 anos da minha vida de um movimento que deu casa para as pessoas, que lutava para que famílias inteiras pudessem ter um teto digno para morar. Milton, eu não sei se você já acompanhou um despejo. Já. Quando tem um despejo e você vê uma mãe, uma família, perdendo o último colchão do que ela construiu, perdendo tudo e sendo jogada no desespero na rua, é um dever moral você estar ao lado dessas pessoas. E foi isso que eu fiz ao longo da minha vida toda. O que o movimento social faz para a gente poder aqui combater as mentiras, que inclusive o meu adversário no segundo turno usa, não foi jamais invadir casa de ninguém. Isso é uma caricatura mentirosa. O que o movimento social faz foi identificar imóveis que estão em situação ilegal, imóveis que estavam lá. Sabe, quem está ouvindo deve saber, quando passa no centro de São Paulo e vê um prédio todo abandonado, pichado, que vira lugar de insegurança, principalmente para as mulheres. Ou quem anda na periferia e vê aquele terreno baldio que vira desova de carro roubado, desova de cadáver. O que o movimento fazia era pegar esses imóveis que estavam abandonados há 20, 30 anos, devendo mais imposto que o valor do próprio imóvel e transformar em moradia social. E nós demos casa para mais de 15 mil famílias. Isso para mim é um orgulho. Agora, sabe por que os meus adversários me atacam, Milton? Porque eles não têm nada para dizer a respeito da minha trajetória. Candidato. Eu tenho muita dúvida se o nosso adversário, não para um monólogo. se o nosso adversário teria também o mesmo orgulho de dizer o que ele fez nos últimos 20 anos. A Maria Cristina vai fazer uma pergunta e eu vou só fazer um parênteses. A veemência da pergunta para o senhor será sempre a mesma para qualquer outro candidato. Não fazemos diferença na veemência da pergunta. Maria o problema é que ele não apareceu, né, Milton? Então Vera Magalhães entra dando a entender que o tom firme de Guilherme é estridente e que dessa forma estaria angariando votos de Marçal. Candidato, a gente está notando desde o início da campanha uma moderação no seu tom, mas desde o seu discurso, quando o senhor foi para o segundo turno, o senhor subiu alguns decibéis e hoje eu estou achando o senhor em uns 10 decibéis mais altos do que a sua entrevista no primeiro turno aqui. O senhor está já em busca desse eleitor estridente do Marçal, por isso o senhor está elevando o tom de voz para mostrar o seu adversário como alguém mais fraco, que o senhor é essa estratégia do segundo turno? E não fica muito estranho um candidato, uma roupa e um tom a cada fase da disputa ou a cada eleição? Vera, onde talvez você ou algumas pessoas vejam estridência, radicalismo... Não falei em radicalismo, eu perguntei do seu tom. Não, como eu disse, você falou em estridência e algumas outras pessoas podem ver radicalismo. Eu vejo firmeza. E isso também é o que as pessoas vão poder escolher no segundo turno. Se querem um prefeito fraco, um prefeito que atua, na verdade, como uma marionete, um pau-mandado de outros interesses. Quem botou ele lá foi o Dória, quem botou ele lá ali foi o Centrão. Ele não tem personalidade própria, ou sequer alguém que tenha posições firmes. As pessoas podem gostar ou não gostar de mim. As pessoas podem me criticar pelo que for. Agora, as pessoas sabem o que eu represento, sabem de onde eu venho, sabem quais são as minhas posições. E isso é importante numa eleição. Não alguém que se esconde, foge. Nós temos uma cadeira vazia aqui do meu lado que era para estar com o meu adversário. E é por isso... Pelo que dizem do senhor, ou pelo que lhe criticam, que eu vou repetir a pergunta que o senhor não me respondeu. O senhor hoje não apoia mais ocupação de terreno? Milton, eu lhe respondi que eu tenho o maior orgulho de ter feito... Só que o senhor está concorrendo a prefeito. Movimento que deu... Não, mas aí essa pergunta não é para um prefeito. A pergunta é a seguinte. Num governo meu e da Marta,
a partir de 1º de janeiro do ano que vem, eu asseguro para você, Milton, olhando no seu olho e de quem está nos assistindo, será o governo com o menor número de ocupações da história da cidade de São Paulo. Sabe por quê? Porque ocupação de movimento social ocorre quando não tem política de moradia. E nós vamos fazer o maior programa de moradia e regularização fundiária da história desculpa, mas o eleitor cidade. Não pode entender por essa sua resposta, que aliás tem sido reiterada, que na verdade o senhor está fazendo uma espécie de aliança estratégica com o movimento social e que por ser um governo do senhor eles pegariam mais leve e, por outro lado, teriam um poder de influenciar por dentro muito maior do que em qualquer outro governo? Vera, pegar mais leve... Pense com a cabeça do movimento social. Eu conheço, porque fiquei 20 anos no movimento. A cabeça do movimento social é a seguinte, que é moradia para as pessoas. Se o prefeito de plantão não dá moradia para as pessoas, o movimento social vai à luta. Mas se o prefeito de plantão é um casca de bala... Se o prefeito de plantão dá moradia para as pessoas, o movimento social tem sua demanda atendida. Pode deixar essa comigo, Vera, que eu conheço o movimento, entendo bem, vou saber lidar... E nós vamos ter o maior programa de moradia da história de São Paulo. Então a jornalista Maria Cristina entra numa pauta ideológica, abordando a questão de candidatos explicitamente transfóbicos terem tido uma votação expressiva para a Câmara, enquanto a vereadora mais votada do PSOL ser uma mulher trans. Maria Cristina, o respeito à orientação sexual das pessoas é uma coisa elementar, que está na lei e tem que estar na atitude de qualquer governante, né? A Amanda vai ser uma excelente vereadora, quero aqui parabenizá-la publicamente, aliás, a todos os vereadores que foram eleitos pela nossa chapa. E esse tema está no meu programa de governo, estará na nossa atuação. É disso que se trata. O que a gente tem visto, na verdade, foi uma campanha no primeiro turno marcada por fake news. Fake news querendo criar medo nas pessoas. Você que está ouvindo a gente. Quem não quer a mudança em São Paulo... por várias razões, para manter seus privilégios, para manter seus esquemas, quer criar medo. E aí quer criar medo, diz, não, porque o Boulos é radical, é invasor, vai fazer não sei o quê. A gente viu esse filme há 2 anos. Eles diziam que o Lula, se ganhasse a eleição, ia fazer kit gay nas escolas. Vocês lembram disso? O Lula é presidente há 2 anos. Isso não aconteceu. Mas parece que a pergunta da Maria Cristina não é essa, né? A pergunta da Maria Cristina é outra. Milton. Como que a senhora avalia esse fenômeno que se transformou nessa eleição? Milton. Para a Câmara. Eu sou candidato a prefeito, não sou comentarista da eleição. Então, se você me permitir responder da forma como eu acho apropriado, e vou chegar na resposta. Não, calma. Eu só lhe peço que o senhor responda a pergunta, porque senão o senhor vai fazer toda essa volta aí. Vou responder. Existiu muita fake news. Diziam que o Lula ia fechar a igreja. Quantas igrejas o Lula fechou? Nenhuma. Pelo contrário, abriram mais. Agora vem com o mesmo discurso de gerar medo nas pessoas a respeito da mudança. E é isso que nós não podemos permitir. Veja, as pautas que a Amanda traz, as pautas que o movimento LGBT traz, as pautas que o movimento das mulheres traz, né? São pautas importantes de respeito, de tolerância. Em relação às mulheres aqui, reafirmo, nós vamos garantir, no meu governo e da Marta, pela primeira vez na história de São Paulo, o secretariado vai ser comandado, ao menos metade das secretarias, por mulheres. Eu só queria insistir num ponto, porque isso não é um fenômeno de São Paulo. Se a gente pega a Câmara de Belo Horizonte, também o vereador mais votado lá é um transfóbico. Este é um fenômeno da contemporaneidade aqui das eleições brasileiras e talvez não apenas no Brasil. E há uma resistência grande de uma parcela da população que é crescentemente evangélica. Não existe comunicação entre a defesa do identitarismo e essas convicções evangélicas. Hoje há um divórcio entre essas duas questões. E eu não consigo entender como é que isso vai ser vencido. O senhor está dizendo, vai combater fake news. Isso não é fake news, é um dado da realidade. O vereador mais votado da Câmara é um transfóbico e a vereadora mais votada da sua coligação é uma defensora aberta da pauta trans. Então, existe um divórcio e isso não está claro para mim como é que esse divórcio vai ser abreviado. Maria Cristina, o que é fake news é o que se faz em relação a isso. Quando vai lá e fala-se de banheiro unissex, quando vai lá e fala-se de kit gay. Essa é a fake news que a transfobia usa
para atacar a esquerda. É disso que eu estou falando. Mas o senhor vai ter que tratar disso de alguma maneira no seu programa de TV? Ou não vai ser um assunto? O senhor acha que não é relevante? Não. Esse tema está no nosso programa de governo. Existe um programa que segue na cidade de São Paulo, embora sucateado, que é o Transcidadania. Se for lá no meu programa de governo, ele vai estar lá. Após responder, ele tenta esgotar o assunto e trazer propostas concretas, que realmente importam e mudam a vida das pessoas em São Paulo, mas é interrompido com uma tiradinha de Vera Magalhães. Agora, eu queria trazer uma questão que eu acho que é importante também para quem está nos ouvindo. Nós temos hoje em São Paulo, Vera, 300 mil trabalhadores de aplicativo. Muitos ouvem a CBN, né, que trabalham com Uber. 300 mil motoristas, não estou nem falando dos motoboys de entrega. Uber, 99, nas várias plataformas. Eu assumi um compromisso com esses trabalhadores que eu quero reafirmar aqui hoje na CBN, de que nós vamos liberar os Ubers do rodízio na cidade de São Paulo, garantindo que possam trabalhar todos os dias, porque quem usa o carro como instrumento de trabalho... A gente entende essa sua estratégia de não responder e mudar de assunto. Espera só um minuto, Milton, mas já que a gente teve o respeito de manter a entrevista com o candidato Ricardo Nunes faltando a um compromisso que ele faltou, vamos tentar fazer um compromisso de todos, de responder as perguntas. A gente vai tratar desse assunto, vamos ter, inclusive, o maior interesse. Dessa forma, o clima acaba esquentando. Guilherme se recusa a virar comentarista e pede que perguntem sobre propostas. Agora, se me permite, Vera, colocar uma questão que eu acho que é importante. Isso era para ser um debate. Exato. Nós temos que lembrar disso, não é? Isso era para ser um debate. Teve um candidato que desrespeitou o eleitor, o compromisso que tinha feito com a emissora e não está aqui. Só lembrando então, que no primeiro turno teve um debate em que o senhor e eles fizeram um acordo e também não foram, que foi o da Veja. Então essa não é a primeira cadeira vazia, já houve outras cadeiras vazias. Sim, o debate da Veja eu não fui porque ele se sucedeu a um debate onde todas as regras foram quebradas e foi o único debate onde os organizadores não deram as garantias de evitar as condições de baixaria. Só para lembrar que não é o primeiro. Não, mas enfim, é importante dizer isso. Agora, eu acho que da mesma forma... que eu acho importante a CBN ter mantido a entrevista, e acho que foi um gesto de respeito com os telespectadores, precisa ser reconhecido também o gesto de respeito que nós tivemos ao compromisso com a CBN e com a população de São Paulo de ter vindo aqui e não ter fugido igual o nosso adversário. Então, acho que é importante que a gente tenha isso em mente. Isso era para ser um debate, né? Sobre a cidade de São Paulo, sobre os temas de São Paulo. Então o apresentador deu a oportunidade de fazer 2 perguntas a Nunes e explicar o motivo da escolha. Primeiro, para quem está nos acompanhando e acabou de chegar aqui, deixando claro aqui a questão do debate que havia sido proposto aos 2 candidatos. O candidato Ricardo Nunes não aceitou participar, por isso transformamos numa entrevista. E de acordo com estas regras que tinham sido propostas e foram propostas às 2 coligações, além da manutenção da cadeira à disposição do candidato que não veio, ou da cadeira vazia, como aliás o senhor fez questão de chamar a atenção logo no início, também o senhor, por ter aceitado participar, tem direito a fazer 2 perguntas para o candidato ausente. E eu peço que o senhor faça a primeira pergunta e comente o porquê desta pergunta. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o Ricardo Nunes, que fugiu desse debate aqui hoje, a cadeira aqui, por que ele colocou o cunhado do Marcola, líder da maior facção criminosa do país, como chefe de gabinete da Secretaria de Obras da Prefeitura, cuidando dos recursos das obras, de mais de 6 bilhões de reais de obras sem licitação. Eu fiz essa pergunta para ele no debate da TV Globo semana passada, ele não respondeu. É a pergunta que eu faria para o Ricardo Nunes se estivesse aqui, né? Por que colocou o cunhado do Marcola para cuidar do dinheiro da prefeitura? Sabe por quê, Milton? Agora explicando a pergunta, é importante que a gente traga e para colocar os pingos nos is. Isso é uma reportagem que a imprensa trouxe, foi uma apuração do portal UOL, que colocou que esse cidadão, que é funcionário de carreira da prefeitura já há muitos anos, mas não tinha nenhum cargo de destaque, no governo do Ricardo Nunes, foi promovido a chefe de gabinete da CIURB, que é a secretaria que cuidou de todas as obras sem licitação
na cidade de São Paulo. É quem liberava as obras sem licitação na cidade de São Paulo, num esquema que é escandaloso, que todos vocês da imprensa noticiaram. E quando a gente viu o crime organizado entrando nos contratos de ônibus da cidade de São Paulo, e isso não sou eu que estou dizendo novamente, isso foi o GAECO, o Ministério Público, numa apuração, prendendo inclusive donos de 2 empresas que a prefeitura do Ricardo Nunes passou mais de R$1 bilhão, esse ponto chama muita atenção. Então, nós temos hoje o risco da cidade de São Paulo, da cidade mais rica do Brasil, ficar à mercê dos interesses do crime com a continuidade do Ricardo Nunes. Mas Vera só deixou ele fazer uma, pois logo o interrompeu, tentando novamente transformar o candidato em um comentarista das eleições no país, desviando o foco do debate de propostas e da cidade de São Paulo. Candidato, essa foi uma eleição em que os incumbentes, né, os prefeitos que estão no cargo, tiveram ampla reeleição, índice de reeleição, muitos foram ao segundo turno. 2 exceções chamam a atenção, em Goiânia e em Belém, onde o prefeito é do seu partido, Edmilson Rodrigues, é um político já bastante experimentado, já foi prefeito da cidade outras vezes, mas ostenta uma rejeição de 75%, teve só 78 mil votos, fazendo 9,78% dos válidos. Isso e é o único prefeito do PSOL numa capital. Isso não é algo que vai ser usado em relação ao senhor pelos seus adversários e até pelo eleitor como um sinal de que o PSOL, quando chega ao poder, não consegue gerir uma cidade que, no caso de Belém, é até uma cidade bem menor que a cidade de São Paulo? Vera, Belém é uma cidade, São Paulo é outra. Exato. Né? Isso não tem qualquer relação. A gente poderia, inclusive, se for esse o parâmetro de comparação do ponto de vista partidário, pegar vários prefeitos do partido do meu adversário no Brasil que fizeram atrocidades. Né? Então, eu acho que o debate que a gente precisa fazer nessa eleição é sobre São Paulo. Aliás, eu gostaria aqui, de maneira muito fraterna, dialogando com vocês, porque a gente já está em 35 minutos da sabatina. Eu vejo frequentemente uma crítica da imprensa, de colunistas, com a qual eu concordo, que a campanha no primeiro turno não discutiu a cidade. Aí quando a gente está aqui, meu adversário não veio para discutir a cidade, as perguntas só vêm sobre política geral, sobre o país, Vamos sobre Belém. Vamos só encerrar esse capítulo, porque isso certamente vai aparecer nos debates. Eu acho que é o que mas está aparecendo nos debates na boca do meu adversário, que não veio aqui hoje. Eu acho que nós estamos aqui, eu me dispus, tive o respeito com vocês de vir na sabatina que ele não teve para discutir a cidade de São Paulo. Mas a questão dos aliados é uma coisa que tem sido discutida, né, candidato? Eu queria só ouvir o senhor, o que o senhor acha que aconteceu nesse caso e por que o único prefeito do PSOL não foi reeleito e teve uma rejeição tão grande? Vera, eu não estava acompanhando a eleição de Belém porque sou candidato em São Paulo. Não vou te fazer um comentário leviano sobre a eleição de Belém. Eu gostaria de discutir a cidade de São Paulo. A primeira pergunta que eu lhe fiz... O toco que Vera levou gerou um grande constrangimento na banca e Milton volta mais uma vez na principal fake que Nunes usa contra Boulos, chamá-lo de invasor. Dessa forma, o tema foi para a moradia, que Guilherme domina totalmente e foi muito bem com suas propostas. Falta de teto. Qual é o caminho para se resolver essa questão, à medida que o senhor disse, em determinado momento, falando de propostas, nesses primeiros 36 minutos ao qual nós estamos nos referindo, que ao contrário do que o senhor disse, o senhor falou de propostas, sim, mas o senhor falou que pretende melhorar ou resolver essa questão da falta de habitação. Resolve como? No governo Marta Suplicy, se falava nesse mesmo sentido e continuamos com este problema. O que se deve fazer para transformar esse cenário? Milton, para resolver o problema da habitação na cidade de São Paulo, nós precisamos atuar em 3 linhas e é o que eu vou fazer a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Primeiro, nós precisamos lidar com a chaga da população em situação de rua. Nós estamos falando de 80 mil pessoas vivendo nas ruas na cidade de São Paulo. Essa é uma questão que não é de esquerda, de direita, é uma questão de humanidade. Você não aceitar que na cidade mais rica do Brasil tenha isso. O que eu vou fazer? Acolhimento humanizado. Hoje é um problema, eu conheço essas pessoas, eu trabalhei com sem-teto 20 anos. Hoje você tem um problema que os abrigos da prefeitura são muitas vezes desumanos. Em vários sentidos, desde comida azeda, percevejo, condições precárias. Eu ouvi de um morador de rua lá no Largo do Paissandu,
quando fui fazer uma atividade de distribuição de alimento, ele me disse: ô Boulos, eu fico aqui na rua porque às vezes eu sofro mais humilhação num abrigo do que na rua. Então, nós vamos humanizar esses abrigos, inclusive garantindo canil, porque muito morador de rua não vai porque não tem espaço para levar o cachorrinho, que é o único companheiro dele, garantindo espaço para deixar a carroça, porque não tem, e aí ele não consegue ir, porque a carroça é um instrumento de trabalho dele para ele catar uma reciclagem e tirar R$50 num dia. Esse é um ponto. Junto a isso, eu vou atuar para criar uma porta de saída, porque abrigo não é casa. A porta de saída é geração de emprego e renda para essas pessoas. Geração de emprego e renda é o seguinte: eu vi um projeto do Sindicato da Construção Civil que eu achei extraordinário, que foi, ele foi lá nos abrigos da prefeitura, juntou gente que queria fazer um curso de pedreiro, mestre de obra, ajudante, encanador, eletricista, curso para construção. A construção civil está estourando em São Paulo e falta mão de obra qualificada. E fez um acordo de boca com empreiteiras que ele conhecia para poder contratar essas pessoas. Se um sindicato pôde fazer isso, imagine o que a prefeitura não pode fazer. A gente criar várias escolas, formar essas pessoas e até botar nas obras da prefeitura um percentual dessas pessoas. Então você tira a pessoa da rua, um salário base hoje na construção civil está 2.500, 3.000, ele consegue pagar aluguel por um período até sair a moradia definitiva. Então essa é uma linha que eu vou trabalhar como prioridade, porque isso toca para mim no coração. E o senhor trouxe essa proposta do sindicato, que poderia ser um caminho, mas falou também de outras medidas que podem ser adotadas, que não se diferem muito do que se fez em outros governos, ou pelo menos do que se disse que faria em outros governos. O senhor já perguntou para a prefeita Marta Suplicy, sua candidata a vice, por que também no governo dela isso não deu certo? O que dá de errado que, por exemplo, o morador de rua não quer ir para o abrigo? Sabe por que um morador de rua não quer ir para o abrigo? Pelo que eu acabei de te dizer, Milton. Você acha que alguém gosta de ficar na rua? Você acha que alguém gosta de ter que acordar de manhã e se humilhar para conseguir um banheiro num comércio? Ninguém gosta. O morador de rua, ele muitas vezes não vai para o abrigo porque ele não pode levar o cachorrinho dele, porque ele não pode levar a carroça dele, porque isso. No abrigo ele sofre humilhação. Eu entendo isso. Se você der condições mínimas de dignidade, tratar ele como gente, que é o que ele é, e por que ele não vai. se conseguiu fazer isso, por exemplo, no governo Marta Suplicy? A Marta Suplicy iniciou um projeto extraordinário chamado Boracéia, que fez exatamente isso. Infelizmente, ela não se reelegeu, o projeto foi descontinuado de uma maneira até irresponsável pelo prefeito seguinte, que foi o José Serra. Agora, eu estava falando de moradia. A ideia é replicar esse projeto? Esse foi um projeto que funcionou porque era um acolhimento humanizado. Mas eu falei da população de rua, tem um outro ponto que eu acho importante a gente falar, que é regularização fundiária. Nós temos milhares de pessoas na cidade de São Paulo que têm o seu teto, têm a sua casa, mas não têm o documento. Nós temos muitas comunidades irregulares. Então, fazer a urbanização dessa casa, fazer uma melhoria, botar um reboco na parede. Hoje, muita casa... Cara, as crianças desenvolvem asma, bronquite pela umidade, porque não tem um reboco. Uma coisa simples, a prefeitura ajudar a botar um reboco, dar o documento. Mas em área de manancial? Isso é dignidade para as pessoas. E para as ocupações em área de manancial que estejam nessa situação? Existe uma lei, hoje tem mais ou menos 2 milhões de paulistanos que moram em área de manancial. Existe uma lei que é da CETESB, que é quem regula os mananciais do Guarapiranga e da Billings, que estabelece um critério que é uma moradia a cada 250 metros quadrados para que você possa fazer uma urbanização que seja sustentável. Tem que seguir essa lei. Maria Cristina. O senhor tem essa proposta de habitação que é muito ambiciosa, mas, por outro lado, há interesses da indústria imobiliária, da construção civil, contra os quais o seu partido, na revisão do plano diretor, se colocou contrário. É possível conduzir um programa tão ambicioso com essas dificuldades de relacionamento que o PSOL e uma parte do PT, ao longo da revisão do plano diretor, tiveram com a indústria da construção civil e imobiliária, candidato? Olha, o que eu não defendo... Isso sou claro, minha posição sempre foi muito firme. Disse isso, inclusive, dialogando com o setor da construção quando me chamaram para visitar o Secov. É o pode tudo. Vá para bairros do centro expandido aqui, Maria Cristina.
para Pinheiros e para outros tantos. O que está acontecendo? Vão lá, faz a demolição de 4 casas, moravam 4 famílias, tinha 4 carros. Constrói um prédio de 20 andares com 40 apartamentos. Onde tinha 4 carros, agora são 40 carros. A rua é a mesma, as condições são as mesmas, isso é insustentável. O que o Ricardo Nunes fez para atender a especulação imobiliária no plano diretor é um crime contra a cidade. Quem mora no centro expandido sabe disso. Agora está tendo uma polêmica danada com o negócio do túnel Sena Madureira, que é um absurdo. Estão fazendo que vai desmatar a região, que vai fazer desapropriações por um determinado interesse. Nós vimos no plano diretor esse processo sem nenhuma contrapartida para a cidade. Ninguém é contra a construção civil, não. A construção civil gera emprego para a cidade, arrecada ISS para a prefeitura. O problema é que aqui, como em Nova York, como em qualquer grande metrópole do mundo, tem que ter regra. Não pode ser o vale tudo. Mas a maioria da Câmara foi favorável ao que o senhor está chamando vale tudo na construção civil e essa maioria permanece. Então, eu não estou conseguindo vislumbrar qual é o ponto de convergência. Sabe por quê? Porque a maioria da Câmara foi a favor por uma pressão brutal do governo Ricardo Nunes com todos os meios. Isso, inclusive, é público. Teve um vereador, que eu não sei se reelegeu ou não, vocês noticiaram isso, que botou num grupo de zap à época que o setor da construção tinha que pagar a campanha do prefeito em troca do presente que ele deu. Um vereador. Então, ali foi uma pressão tremenda do prefeito. Dessa vez, o prefeito vai atuar para garantir o interesse da cidade, não de meia dúzia de construtor. No fim, Boulos faz um apelo pela mudança, que é representada por ele diante da mesmice de Nunes, que fugiu desse debate. Agora, o que está em jogo, e a cidade no primeiro turno votou maciçamente pela mudança. 70% dos eleitores disseram não ao atual prefeito. Eu quero dialogar com essas pessoas que querem mudança, porque agora no segundo turno, Milton, são 2 caminhos. Quem acha que a cidade está boa como está? Quem está satisfeito e acha que São Paulo está tudo bem na segurança, na saúde, na educação, no meio ambiente, concorda com a propaganda do atual prefeito, com o discurso do atual prefeito, que é tão insustentável que ele não teve a coragem de vir aqui, debater com a gente hoje. Candidato. Quem não concorda e sabe que São Paulo pode e merece mais, quer mudança para São Paulo, eu peço humildemente a confiança e a oportunidade para mim e para Marta promovermos essa mudança a partir de 1º de janeiro do ano que vem.